O caso sobrenatural mais falado recentemente no TikTok é sobre a Montanha dos Apalaches. Muita gente comenta que coisas estranhas acontecem lá, inclusive os próprios moradores. Então estamos aqui para investigar de uma vez por todas o que acontece na Montanha dos Apalaches de acordo com as informações que temos e com algumas coisinhas que eu andei pesquisando por aí. Oi amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como é que vocês estão? Já peço para que me sigam lá na rede vizinha, no TikTok e também no Instagram. Todas as minhas redes sociais estarão na descrição. Curte, comenta, compartilha esse vídeo e ativa o sininho para receber sempre quando eu mandar vídeo novo. Para início de conversa, eu vou começar explicando para vocês o que são as Montanhas dos Apalaches. Os Apalaches são uma cordilheira da América do Norte que se estende do Canadá até o sudeste dos Estados Unidos. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu adoro coisas sobrenaturais, mas nunca tinha ouvido falar da Montanha dos Apalaches e de todo esse terror e coisas absurdas e estranhas que acontecem lá. Eu fiquei sabendo mais por conta do pessoal do TikTok, e eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo esse vídeo também. Bom, recentemente os moradores das Montanhas dos Apalaches começaram a compartilhar na internet algumas experiências que viviam e que vivem lá nesse lugar. E eles explicaram também como é que fazem para se proteger dessas ameaças, dessas coisas bizarras que acontecem. E essas experiências, gente, são as mais diversas que vocês podem imaginar. Algumas pessoas relatam ter sido seguidas por criaturas estranhas. Outras pessoas relatam que durante a madrugada coisas chamam elas do lado de fora da casa delas. E às vezes parecem ser pessoas conhecidas, mas pessoas que claramente não estão ali. Por exemplo, a pessoa está em casa e ouve o pai ou a mãe chamando do lado de fora, pedindo para que abra a porta, pedindo para entrar, mas sabe que não são os pais da pessoa. Geralmente ela não vê a aparência daquilo, só ouve a voz mesmo, como se fossem vozes. Outras pessoas ouvem uivos, sons estranhos que saem do meio da floresta, percebem também os animais agindo com muita estranheza, isso eu vou falar um pouquinho mais à frente, quando a gente começar a falar sobre o que são as coisas que estão acontecendo por lá, o que são essas criaturas. E aí as pessoas que moram nos Apalaches criaram algumas regras de segurança. Eles fecham todas as portas e janelas durante a noite. Eles têm um lema que é: se você viu alguma coisa, então você não viu nada. E se você ouviu alguma coisa, você não ouviu nada. É indicado que a pessoa ignore qualquer coisa estranha que aconteça ali. Não dê atenção para aquela coisa. Como muitas pessoas ouvem vozes de pessoas conhecidas da família, amigos, chamando do lado de fora e pedindo para entrar, muita gente atribuiu isso aos famosos Skinwalkers. O Skinwalker seria uma criatura que teria o poder de tomar forma de alguns animais e agir como se fossem eles, mas na verdade não é o seu animal ou o animal real. Também tem gente que acredita que o Skinwalker pode imitar um ser humano, se passar por um ser humano ou imitar vozes de um ser humano. Mas na verdade, gente, quando a gente vai começar a pesquisar sobre Skinwalkers e ver sobre o que de fato é essa criatura e adentrar um pouquinho mais na lenda, a gente vê que o Skinwalker é um ser da cultura navarra. Os navarros são um povo indígena da América do Norte e da área cultural sudoeste. Skinwalker ou Ienadloche, que seria em navarro, significa troca-peles. E de acordo com o que os navarros acreditam, seria um tipo de bruxa que consegue se passar por outras pessoas ou criaturas ou animais. Mas essa criatura, de acordo com os navarros, poderiam não só se passar por essas coisas, por esses animais, pessoas, enfim, mas também possuir o corpo dessas pessoas. A lenda dos Skinwalkers não é bem compreendida fora da cultura dos navarros, principalmente por conta da forte relutância dos navarros de falarem sobre a cultura deles, sobre as histórias e lendas locais. Eles não sentem vontade que aquilo saia do meio deles. Outras pessoas acreditam que as coisas que acontecem lá nos Apalaches se dão por conta de uma criatura chamada Wendigo. Eu não sei, Wendigo. Vocês já ouviram falar em algum momento da vida, com certeza. O Wendigo é uma criatura do folclore Algonquiano, o povo nativo americano que habita no nordeste da América do Norte. E o Wendigo, gente, seria um ser sobrenatural ruim que consegue possuir seres humanos. E existem muitas crenças ao redor do que isso realmente seria. Uma delas é que quando um mendigo possui um ser humano, ela sente uma vontade insaciável de comer outros seres humanos e tem uma propensão muito grande a cometer assassinatos. Bom, mas como eu falei pra vocês, algumas pessoas falaram um pouco sobre experiências vividas na Montanha dos Apalaches e eu separei algumas coisas aqui da internet pra gente dar uma analisada. Então bora lá, primeiro vídeo. POV.
Rotina noturna dos moradores das montanhas dos Apalaches. E aparece a pessoa fechando absolutamente tudo de dentro de casa. Gente, é realmente, né, assim, bizarro. Você não pode nem olhar pela janela de acordo com o que dizem. E a mulher vai botando cortina, vai fechando tudo. Me lembra aquele filme Origem, quer dizer, série. Aquela série Origem, eu adoro, muito boa. Que a pessoa não pode olhar pela janela à noite, não pode abrir a janela, a porta, tem que ficar tudo trancado. A mulher fechou tudo. Deus me livre. Nossa, mas é um lugar bonito, né, gente? Não tem como dizer que não é bonito. Eu ia gostar de ficar olhando a noite toda. E por fim botou ali o alarme. Separei mais algumas coisas aqui pra gente analisar do que os outros falam. Essa menina aqui tá explicando pra gente uma história de uma garota que mora nos Apalaches e contou que foi perseguida por um skinwalker, sei lá, uma Quando eu criatura, moro a nas gente não montanhas sabe. do Apalaches, é meio da noite e eu ouço batidas na minha janela e algo imita meu namorado lá fora. Essa garota falou sobre uma experiência sobrenatural bizarra que ela passou lá nas montanhas do Apalaches. Gente, essa menina parece comigo, né? Então, eu vou explicar pra vocês. Ela falou que saiu pra fazer uma fogueira na Montanha dos Apalaches, ela mora lá, né? Com o namorado e com o amigo do namorado. E nisso que eles estão lá, ela sente que quer ir embora, alguma coisa assim. Sente como se estivesse sendo observada. Quando eles entram no carro pra ir embora, ela olha assim e vê que tem uma criatura do lado de fora do carro. E aí ela fala, vambora, vamos sair daqui, tem um bagulho muito estranho aqui atrás da gente. E eles começam a dirigir. Quando eles estão na estrada, aquela criatura tenta de toda maneira pegar o carro, fica correndo atrás deles, batendo no carro. E até tem momentos que aquela criatura passa por eles no carro, aparece na frente deles e aparece dos lados. Foi uma coisa de terror e aquilo não parava de seguir eles ali no carro. Aí até que ela fala, então vambora pra cidade, porque essa criatura não vai seguir a gente à cidade, porque se ela chegar lá, um monte de gente vai ver o que tá acontecendo, porque é um lugar muito deserto onde eles estavam e por onde eles passam, né? Até que eles chegam na cidade, aquilo realmente parou de seguir eles. Tá, eles marcam 10 ali, ficam um pouquinho na cidade e quando retornam, tem que fazer o mesmo caminho, porque eles têm que voltar pra casa. Eles veem um monte de viados no meio da pista. Ela disse que uns 20 viados. É muita coisa. Alces, viados, vocês sabem. Eu não vou deixar o vídeo rolando aqui completo, mas se vocês quiserem é só clicar aqui no link que está aí. O que mais que separamos aqui pra dar uma olhada? Separei aqui experiências contadas por pessoas que de fato moram lá e compartilharam na internet com a gente. Eu entrei no Reddit e fui dar uma olhada sobre o que o pessoal tava falando sobre a Montanha dos Apalaches e o sobrenatural que acontece lá. E um dos posts que eu achei foi uma pessoa perguntando: estou sendo perseguido por um skinwalker? E ela disse, isso acontece há cerca de 2 meses. Toda vez que estou lá fora sozinha, de dia ou de noite, ouço alguém chamando meu nome de uma forma longa e prolongada. Quase que cantando uma música, tipo, Amanda. Não é sempre a mesma voz, mas sempre soa como um parente. Não tenho ninguém que more perto de mim. Então vocês viram que eu citei aí ainda há pouco sobre o fato de ouvir vozes, frases, coisas sendo ditas de pessoas que parecem ser conhecidos, parentes, amigos, mas não ter como aquela pessoa tá ali porque nem mora perto de você. Certa manhã eu estava lá fora colocando coisas no meu carro e no matagal atrás de mim eu vi enormes galhos quebrando e muita comoção entre as folhas. Mas assim que me virei em direção ao barulho, tudo ficou em silêncio mortal. Eu só ouvi um pouco sobre eles, então não sei se estou imaginando coisas ou o que. Sobre os skinwalkers, ela quis dizer, né? Eu moro na área dos Apalaches também. Aí ela ainda editou aqui o post para explicar um pouquinho mais e disse que atualmente está aproveitando recursos de saúde mental na área em que ela mora, mas que ela não está em condições alucinógenas, ou seja, não está usando nada que faça ela imaginar, ouvir, ver coisas. E também ela não tem esquizofrenia. Aí aqui tem mais um relato lá do Reddit de pessoas que também moram nos Apalaches. Vou ler pra vocês, esse daqui é um pouquinho maior. E essa pessoa foi acampar e aconteceu essa coisa bizarra. Estranha noite de acampamento nos Apalaches. Eu não tinha certeza de onde postar isso, mas precisava da validação de que não sou louco. Na verdade, nunca tive experiências paranormais, mas não consigo explicar isso. Estou na faculdade e eu e outras 7 pessoas da escola fizemos uma viagem de mochilão e tínhamos 2 líderes experientes, ou seja, pessoas que já tinham ido antes e feito isso antes. Dirigimos até a floresta estadual de Zaleski, que fica na região dos Apalaches, em Ohio. Era início de abril deste ano, fazia frio e tudo ainda estava morto por conta do inverno. Depois de caminhar quilômetros pela floresta, montamos acampamento no acampamento de mochileiros e havia
vi alguns outros grupos de pessoas também. Alguns deles eram casais mais velhos e amigáveis e duas garotas em idade de universitárias também. Todos estavam bem separados uns dos outros e montamos acampamentos o mais longe possível de todos os outros acampamentos, as outras cabanas. Sempre fui capaz de sentir a energia nos lugares e a energia desse lugar não era muito boa, era quase que assustadora. Cada um de nós tinha barracas individuais para uma pessoa e formamos uma espécie de aglomerado nesse local. A minha barraca estava nos fundos, então não havia ninguém atrás de mim. Esse local de mochilão era como uma grande praça desmatada no meio das árvores. Avançando rapidamente, estava dormindo por volta das 2 da manhã e acordei com folhas quebrando logo atrás da minha barraca. Eu ouvi passos andando em círculos ao redor da minha tenda. Eles tinham uma espécie de peso que não poderia ser um cervo ou um cachorro, e também parecia ter apenas 2 pernas. Eu não estou inventando isso, essa criatura estava circulando minha tenda por longos períodos de tempo, rastejando lentamente para os lados da minha tenda e depois parando por períodos de tempo. Então ele passava por todo o resto de nossas tendas. Eu podia ouvir como se fosse uma respiração humana quando aquilo estava perto da minha tenda, como uma espécie de suspiro leve. Eu estava tremendo com muito medo de abrir minha barraca e ir investigar. Bom, isso não aconteceu por muitas horas e parecia que eu era o único acordado naquele momento. Do nada eu vejo uma forma de luz iluminada na minha barraca, embora eu não conseguisse dizer o que era aquilo de dentro da minha barraca, porque estava tudo fechado. Era como se fosse um brilho quente. Eu poderia ter presumido que era o flash de alguém, só que ninguém estava se movendo, todo mundo estava dormindo. Eu fiquei paralisado de medo. Simplesmente não conseguia acreditar que aquilo era um animal. Em algum momento eu adormeci de pura exaustão, mas ainda quase dormindo conseguia ouvir passos pesados circulando naquele lugar. Pela manhã eu questionei meus colegas campistas sobre isso e minha líder admitiu que também ouviu passos e ruídos e falou que aquilo era muito bizarro e que ela teria investigado se não estivesse tão tonta de sono. Um dos meninos do grupo disse que também percebeu que uma luz acendeu, mas achou que fosse alguma pessoa por ali. Nenhuma única pessoa desse grupo subiu para o banheiro ou acendeu a luz naquela noite. Todo mundo confirmou isso. Já ouvi coisas sobre as regiões dos Apalaches serem assustadoras e bizarras, e agora eu acredito nisso. E ele terminou perguntando se alguém já tinha passado por uma experiência parecida. Então algumas pessoas responderam esse cara, e uma das pessoas perguntou pra ele se ele não achava que aquilo ali era uma energia protetora, porque os Apalaches seriam o lar de muitos espíritos indígenas também. Então ele perguntou: você não acha que talvez fossem ancestrais indígenas tentando cuidar de vocês ali? Outras pessoas comentaram sobre ser o pé grande, sobre ser mendigos, sobre ser um monte de criaturas, skinwalker, enfim. Outras pessoas contaram também sobre experiências que viveram lá e também experiências de amigos e conhecidos. É realmente muita gente que passa por coisa lá. Então, de fato, não tem nem como a gente saber o que acontece, o que tá rolando naquele lugar. Mas o que eu percebi de curioso em tudo isso também é que isso é uma coisa que é contada pelos moradores de lá. Muita gente que mora lá fala que é um lugar assombrado, mas quando a gente vai pesquisar no Google para ver mais sobre isso, porque geralmente quando existem histórias de terror, a gente pesquisando consegue encontrar várias coisas sobre. Mas fui pesquisar no Google sobre e não tinha nada, praticamente nada sobre assombrações, coisas estranhas, bizarras acontecendo nessas montanhas. É realmente coisas ditas por pessoas que foram lá, pessoas que moram lá, e por isso ficou muito conhecido através do TikTok, porque é um local onde as pessoas conseguem ter mais essa liberdade de contar histórias e contar experiências, e por isso tudo rolou. Mas eu não consegui encontrar nada no Google Insight com relação a assombrações nos Apalaches. Todos os links que apareciam, que tinham alguma coisa sobre isso, me levava direto pro TikTok e experiência de pessoas. Então assim, eu acho que de fato acontecem coisas bizarras naquele lugar. Eu tô sentindo uma vontade enorme de conhecer, ainda mais por conta de muita gente estar falando sobre isso. Muitos moradores dos Apalaches também dizem que nunca vivenciaram nada do tipo, não passaram por experiências assim, como muitos outros dizem que passaram e passam toda hora, é uma coisa constante. Enfim, o que vocês acham dessa história dos Apalaches? Acham que é real? Acham que tem alguma coisa sobrenatural naquele lugar, naquelas montanhas? Eu tenho muita curiosidade sobre esse assunto. Também tem virado um pouquinho do meu Império Romano. Se vocês gostaram desse vídeo, deem like, se inscrevam no canal, comentem aqui o que vocês querem ver aqui no canal. Me sigam no TikTok, que eu posto muitos conteúdos. Me sigam também no Instagram, que a gente fica mais próximo, a gente conversa por lá, a gente fala nos stories, várias coisas assim. Um beijo e até o próximo vídeo.